Paz do Senhor a todos. Gostaria de falar um pouquinho aqui, mas um pouco da palavra de Deus. É um costume que eu tenho e hoje eu gostaria de falar do amor de Deus por Israel, do amor de Deus por um povo que não era pelo um povo, mas se tornou tão grande esse amor por esse povo que constrange muitas pessoas. Como Deus foi capaz de amar tanto o povo de Israel. Isso se começa no livro de Gênesis, quando Deus ele se decepciona com o homem, com a criação, a qual ele mesmo fez, e ali ele procura um homem justo na terra, para que pudesse continuar esse amor, para que continuasse. E assim foi, prosseguiu, veio Noé, veio outros homens que Deus procurou, como Enoque, Noé, mas Deus encontrou Abraão, e de repente Deus vê em Abraão um homem a qual Deus poderia confiar. E Deus faz um propósito com Abraão. Fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ali Abraão sai da terra dele, sai da sua parentela e vai viver uma aventura com Deus. Vai viver uma aventura a qual ele não conhece. Ele sai e começa uma jornada, uma peregrinação. A Bíblia vai dizer que no decorrer dessa peregrinação Deus faz promessas a Abraão, E Abraão ele aceita as promessas de Deus, que Deus faria dele uma grande nação, daria a ele um filho, e ele não poderia ter filho. E mais no decorrer da história, Deus pede esse filho a Abraão. A promessa se cumpre, agora Abraão tem Isaac, e Deus pede Isaac. E Abraão, num ato de fé e obediência, leva seu filho para ser sacrificado no monte. Mas Deus não deixa ele sacrificar o seu filho. Deus apenas queria testar a sua obediência, a sua fé, o seu amor. Deus queria saber onde estava o coração de Abraão. E aí Abraão demonstra que o coração dele estava em Deus, naquele Deus que ele conheceu, naquele Deus que estava com ele durante esse tempo todo, durante o tempo da promessa, com seus 30, 40 anos de promessa aguardando. E agora Deus vê em Abraão um amigo. E essa parte do texto que é gostoso. Agora Abraão é chamado de amigo de Deus. E Deus faz uma promessa para Abraão, agora para o amigo. Deus fala que através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Agora já não é mais um homem que Deus escolheu. Agora Deus chama Abraão de amigo. Olha, Deus teve Adão, Noé, Enoque, muitos homens antes de Abraão. Mas agora Deus ele encontra um amigo e essa amizade cresce, essa amizade fica forte entre Deus e Abraão. Deus chega a um ponto de querer destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí Deus fala assim: eu não posso destruir Sodoma e Gomorra e ocultar do meu amigo Abraão. Abraão é meu amigo, ele tem que saber o que eu vou fazer. E ali Deus conta para Abraão o seu plano, que pretende destruir aquela cidade. E Abraão fica triste porque Abraão tinha um sobrinho lá chamado Ló, e Abraão começa a interceder por aquele povo. E a história de amor vai crescendo. Deus vê como Abraão é justo, como Abraão ele se preocupa com a sua parentela, se preocupa com as suas pessoas. E aí nasce seu filho Isaac, onde era a promessa de Deus. E a história vai recorrer, e aí nasce o neto de Abraão chamado Jacó. E aí a promessa se cumpre em Jacó. E Jacó começa a andar certo diante de Deus. Jacó começa a andar diante da presença de Deus com sabedoria e faz um voto a Deus. Deus dos seus pais, Deus de Abraão e Deus de Isaac. Agora Jacó faz um voto e fala: se o Senhor for comigo e não me faltar pão, eu não passar frio, eu não passar fome, e eu voltar em paz para a terra do meu pai, o Senhor será meu Deus. E através desse voto que Jacó faz com Deus, Jacó pede uma coisa para Deus, que é a bênção. Seu pai já tinha o abençoado, Isaac já tinha abençoado Jacó. E ali Deus faz um voto com Jacó e muda o nome de Jacó, e Jacó se torna Israel. E agora o amor de Deus por Israel é grande. Se cumpre no amigo Abraão,
no filho Isaac e agora no neto Jacó. E esse amor constrangedor, um amor constrangedor pelaquela família. Agora Jacó multiplica o seu povo, Jacó multiplica a sua nação como as estrelas do céu. Jacó multiplica o povo como a areia da terra. O amor de Deus, ele vai crescendo pelaquela nação, vai crescendo pelaquele povo. O amor de Deus é tão grande, é tão constrangedor, que Deus envia o seu único filho amado para morrer na cruz pelaquele povo, pelo povo judeu, pelo seu povo, pelo povo que ele amava, né? Mas tem uma rejeição, encontra Deus uma rejeição naquele povo. E aí vem a salvação para o gentio. E quem é o gentio? É eu e você. Quando o povo judeu rejeita Cristo, quando o povo rejeita a oferta de Deus por aquele povo, abre-se um leque para o povo gentio, também cumprindo uma palavra. Um povo que não é o meu povo me chamará de Deus. Um povo que não é o meu povo me amará. Ali cumpre a promessa que está no livro de Isaías. E ali a salvação vem para mim e para você. O amor de Deus pelaquele povo, o amor de Deus que é constrangedor. Ninguém entende o amor de Deus por Israel, pela cidade de Israel, pela terra de Israel, onde Deus escolheu para colocar o seu nome, onde Deus escolheu para que o seu filho nascesse, onde Deus escolheu um amigo chamado Abraão. Esse amor é tão constrangedor que o mundo não compreende, o mundo não entende. Por exemplo, eu mesmo fico até às vezes de boca aberta por ver esse amor. Que amor tinha Deus por Abraão, que amor tinha Deus por Jacó, por Israel, que daria o seu único filho para morrer pelo filho de um amigo. E assim foi Deus naquele tempo, foi Deus pelo amor de Abraão, pelo amor a Israel. E o amor de Deus chegou em nós. Ele dá o seu filho, único filho, para que morra na cruz por todo aquele que crê. Pois a Bíblia diz em João 3,16, ele deu o seu único filho por amor, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é importante crer, acreditar. Paulo vai mais além e diz que nós, que éramos criatura de Deus, criatura é uma coisa que foi criada, foi feita pelo barro, foi feita pela mão do homem, se tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus Cristo. Então essa é a mensagem de hoje. O amor de Deus por Israel se espalhou pelo mundo, porque a nação de Israel cresceu tanto, povoou o mundo, se espalhou tanto, que nós gentios, que não éramos da descendência dos judeus, que não éramos da descendência dos hebreus, que não éramos da descendência de Israel, passamos a ser filhos de Deus, porque éramos criatura, porque acreditamos em Jesus Cristo. Passamos a acreditar no Filho de Deus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. É Ele que traz essa esperança na minha e na sua vida. Esse amor de Deus, ele se espalhou, ele contagiou as pessoas, ele me contagiou, ele contagiará muitas pessoas depois de mim. Esse amor não morre, esse amor é eterno, esse amor é constrangedor. O amor de Deus por mim e por você, além do amigo Abraão. Que louvado seja Deus pelaquela vida, pelaquela família, pelaquele patriarca, que ali veio uma promessa: todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Eu creio e acredite também você nessa mensagem, que Deus está contigo, Deus está com a tua família, onde você estiver, Deus é conosco, Deus é convosco, Deus é comigo, é contigo, Deus é com todos aqueles que nele creem. Não confunda. Muitas pessoas se acham filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus, somos todos criaturas de Deus. Mas se tornaremos filhos de Deus aquele que aceitar Jesus. Jesus, ele é nosso irmão. E se nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, através de Cristo se tornamos filhos de Deus. Tem um ditado que diz: sou filho de um rei, irmão de um príncipe. Sou um nobre de Deus. E você também, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos e tenha um bom domingo e uma boa tarde. E para que vocês não esqueçam, hoje começam muitos cultos em muitas igrejas. Você que é adorador de uma igreja, você que é adorador aí, que é frequentador de uma igreja, perdão, vá na sua igreja para cultuar, louve a Deus. Que Deus seja louvado aonde você estiver, louve a Deus. E um bom domingo em nome de Jesus.